Oi? Olá, para quem ainda estiver por aí, os inscritos antigos do canal, os resilientes. E para quem chegou de paraquedas agora, seja bem-vindo. Meu nome é Laís, eu sou formada em filosofia e estou terminando meu doutorado em história. Uma trajetória que eu já explico um pouquinho melhor já já. Mas, para todo mundo que está por aqui, este é o canal Esses Gregos, que nasceu há 10 anos atrás, com a proposta, na época muito inocente, muito freestyle, de falar sobre a Grécia Antiga, que era um tópico que me fascinava na época, fascina ainda hoje. Mas na época eu estava recém-formada e você pode estar imaginando, ela deve ter se formado com uma pesquisa em filosofia antiga, um Platão, Aristóteles, uma filosofia helenística da vida? Não. A minha pesquisa é em Voltaire, século XVIII. E não é o que acontece com a maioria das pessoas, né, no ambiente acadêmico. Geralmente, a pessoa que pesquisa na área de antiga continua na área de antiga, quem é da área de moderna continua na área de moderna. O que não quer dizer que a coisa seja monolítica, né, que ela não mude. Tanto é que meu interesse sempre, minha paixão maior sempre foi a antiguidade, mas veio a graduação e eu me apaixonei pelos modernos. Mas deixei guardadinho, né, num cantinho da minha cabeça. Um dia eu vou estudar a história antiga para poder me especializar em Grécia. A surpresa veio porque, lendo Voltaire, que é um cara, quem já leu sabe, ele é muito divertido, muito sarcástico, muito sagaz. E ele, como muitos caras e mulheres também, né, ali do século XVIII, lia os antigos, lia muita gente dos antigos. E Voltaire, além de filósofo, também é historiador. Eu falei, opa, já tem uma ponte para minha pós. Então, anos depois de me formar, eu fiz um projeto de mestrado, Voltaire, leitor dos antigos, desta vez indo para a área de história, né? E desde então, entrei no mestrado em 2020, mudei de cidade, mudei de áreas, né, de tudo. E agora estou finalizando doutorado. Como Voltaire e os antigos é muita gente, né, quem mexe com pesquisa sabe. Eu fiquei com Voltaire e Heródoto, o pai da história, né, uma senhora responsabilidade, e tem sido um caminho, claro, cheio de dificuldades, porque não existe pesquisa sem algum nível de dificuldade, mas também muito gostoso, muito divertido. Ano que vem defendo o doutorado, e é isso aí. Então, para vocês que... Opa, a Siri ligou sozinha. Então, para os inscritos antigos, quem ainda estiver por aqui, a proposta do canal vai ser diferente agora, né? Porque, retomando, na época quando eu comecei o canal, era uma coisa muito freestyle, né? Eu não tinha começado a me especializar, embora eu pesquisasse, né? E tentasse fazer tudo direitinho para colocar os vídeos aqui no canal. É diferente de quando você estuda profissionalmente, né, aquilo de que você vai falar. Até por conta disso, alguns vídeos serão retirados porque eles estão desatualizados. Isso também envolve pesquisa, ou melhor dizendo, a natureza da pesquisa, perdão, implica que certas ideias, aliás, muitas ideias, muitos pressupostos, né, muitas maneiras que a gente tem de entender tópicos sobre o passado vão ficar desatualizados. É como uma escavação que nunca termina. A gente vai descobrindo coisas novas, coisas que vão mudando aos poucos, as formas pelas quais a gente entende o passado, então é natural que as coisas fiquem desatualizadas, que elas mudem de cara. Considerando isso, né, o canal já tem 10 anos de idade, eu vou retirar alguns vídeos
E vou dar também o enfoque para o canal da minha área de pesquisa, que é a seguinte. Volta e meia as pessoas me perguntavam nos comentários, né? Mas como é estudar antiguidade? Você estuda tudo? Né? Como que é um programa de pós-graduação? Explicando resumidamente, desde o momento na graduação em que você decide o que você vai estudar, você vai afunilar o seu interesse, os tópicos de que você quer tratar, e quem vai te ajudar a fazer isso é seu orientador ou sua orientadora, né? Um professor, uma professora do departamento do seu curso que estude algo não necessariamente igual, mas algo próximo ao que você quer pesquisar, e ele vai te dar as leituras necessárias, né? Vai te dar um rumo ali, os referenciais teóricos, quais autores você vai ler, que pressupostos você precisa considerar para começar e ir pesquisando aquele dado. Como eu disse, a minha pesquisa com Voltaire e Heródoto, e pouco antes de eu entrar para a pós-graduação, eu conheci a área de estudos de recepção. Também muito resumidamente, porque como toda área de pesquisa é uma área complexa, mas é a área onde a gente vai estudar como o passado chega até nós. Porque uma coisa eu digo a vocês, ele não chega intacto. E ele não chega como se fosse um espelho. A gente está vendo nitidamente o que aconteceu em Atenas no século V a.C., Péricles, o século de ouro, a democracia ateniense. Não estamos. Porque o nosso acesso não só é fragmentado, né, afinal são milênios de distância entre nós e, no caso, o século V a.C., ou seja, as fontes não chegam dificilmente, é quase impossível que elas cheguem inteiras, depende do material, né, em que elas foram registradas, se é papiro, se é rocha, se teve algum incêndio, algum desastre natural, ou simplesmente por fatores que a gente desconhece. Que a fonte que poderia nos dar mais informações sobre o que a gente quer entender e pesquisar. O quanto dela chega, né? Foi por conta de algum desastre, foi por conta de descuido, o que a gente tem? O historiador sabe, é sempre um acesso fragmentado, a gente não vai saber tudo. Nesse sentido, estamos assim, né, com a filosofia. A gente não sabe tudo, a busca sempre continua. Mas o que nós vamos ver na área de recepção é que, para além das fontes serem fragmentadas, nós temos outras espécies de filtros que vão fazer com que o que chegue para a gente seja algo imbuído de sentidos que não são os sentidos originais. Vamos dar um exemplo. Vai sair a Odisseia, do Nolan. Quem mais está animado aí, né? Dia 16 ou 17 de julho. É uma adaptação, certo? Como muitas outras já foram feitas. Vários filmes, várias séries sobre a Odisseia. Nós temos a perspectiva do Nolan, né, de como ele vai escolher contar a história do Odisseu voltando para casa. Tivemos a polêmica da armadura do Batman, né, que não sei se está confirmado que é do Agamenon, aquela armadura, mas já não agradou muito porque não tem nada a ver com a estética micênica, né, com o recorte temporal da época em que se passaria a Odisseia. Aquilo é muita cara do Batman e por aí vai. E eu já adianto a vocês que nunca vai ter, em adaptação nenhuma, a armadura idêntica, o figurino idêntico, porque nós estamos no século XXI e tudo o que for feito para o filme em questão, para a série, qualquer que seja o produto, vai ter materiais do século XXI, ideias de moda do século XXI, do que vai ficar bonito na tela, do que vai ser funcional. Né, quando a gente discute a armadura e aí compara a armadura do Batman com a recriação de uma armadura micênica, o elmo de javali, né, que a tradição colocou isso aqui, como é muito parecido com uma descrição da Ilíada, do elmo que Odisseu usa, ficou assim, né, o elmo de Odisseu. Abri uma tangente aqui para falar que existem outros fatores que podem explicar por que o Nolan, ou qualquer que seja o cineasta, a equipe de figurino, não vai escolher
colocar uma armadura mais fiel a esses modelos, né, que recriam como seria. Não é só uma questão de mentirada. Que os caras de Hollywood somente para ganhar dinheiro. Não, gente, não é assim que a gente vai explicar. Nós temos a visão do diretor, do time de figurino, de repente, uma armadura mais próxima dessas recriações é ruim para a mobilidade do ator, né? Esses filmes que focam mais em momentos de batalha, por exemplo, em coisas acrobáticas, vai ver aquilo não funciona, né? E a armadura tem que ser diferente. A gente pode pensar no Troia de 2004, por exemplo. Tanto que o Brad Pitt tinha que pular e o Eric Bana, que fazia o Heitor, né, também. Se de repente colocar uma armadura próxima de uma armadura micênica, vai travar completamente o cara. Então, né, tem que considerar isso. E para além de tudo que está assim no contexto dos anos em que aquele filme foi produzido, a história que o Nolan quis contar, como a armadura vai ficar no Matt Damon, né, e coisas como essa, a Odisseia não nasceu ontem, né, gente? A data estimada de composição dela é o século VIII a.C., oitavo, sétimo, milênios, né, de novo. Aí vem mais uma coisa, o Homero, esta pessoa que a gente tem por costume chamar de Homero, que teria composto a Odisseia e a Ilíada, falou de eventos que aconteceram uns 5, 4 séculos antes da época dele. Quando poderia ter acontecido a Guerra de Troia, né, e os acontecimentos que envolvem ela? Final do século XII a.C. Então, século XII, século VIII. 4 séculos de diferença, né? Então, Homero, quem quer que tenha sido essa pessoa ou pessoas, está tentando resgatar eventos muito antigos. Claro que nem sempre ele vai dar conta. Vai haver um choque de coisas que a arqueologia comprova, como, por exemplo, o elfo de Javali, e outras que não batem, né, com o que a gente sabe através da arqueologia, da história, da cultura material. Um outro exemplo, é que Homero vai falar muito de cremação, né? Os mortos eram cremados até ficarem os ossos, que eles depositavam numa urna, geralmente de ouro, né? Só pensar no caso de Aquiles e Pátroclo. Acontece que se houver alguém aí que seja arqueólogo e eu disser algo que não está exato, por favor, me corrija, mas as evidências que nós temos hoje é de que, na verdade, a prática de... como é que eu posso dizer? A abordagem em relação aos cadáveres era de enterrar, né? Não era cremação, era enterrar. Então é natural, né, que aconteçam esses estranhamentos. O Homero está puxando eventos de séculos atrás. E entre vamos pegar aí a primeira cópia impressa da Odisseia e nós, né, em 2026, nós temos outras cópias. Nós temos uma infinidade de tradutores, nós temos várias sociedades, vários contextos culturais, políticos, sociais. Nós temos infinitas maneiras, gente, de olhar para a história de Homero. E por maior que seja o cuidado com a tradução, o afinco, as recriações, né, de como seria o mundo micênico, ou de como seria o mundo de Homero, né, como que Homero está olhando para esse mundo que na época dele já é antigo, nós nunca teremos algo igual ao original. E isso não é motivo de tristeza. Se tem uma coisa que eu aprendi é que isso é motivo de encantamento. Que a gente tenha camadas e camadas de sentidos que cada época, por onde a Odisseia passou, deu para a Odisseia, deu para a Ilíada. Por exemplo, nós sabemos que, olhando ali para os textos de Homero, nós estamos olhando para uma sociedade de aristocratas, guerreiros, né, para um ideal de morte heróica no campo de batalha, de um certo código de conduta. Nós estamos olhando para um mundo em que os comportamentos das mulheres e dos escravizados são diferentes do que a gente vai ver na Atenas clássica, por exemplo.
E, de novo, estamos sempre descobrindo coisas novas. Mas o simples fato de que nós somos pessoas milênios depois que estão olhando para esses textos já interfere na forma como o texto existe para a gente hoje. O pai fundador, digamos assim, né, da área de estudo de recepção, o Charles Martindale, que é um acadêmico britânico, vai dizer no livro dele a hermenêutica Redeeming the Text, quase errei, Redimindo o Texto, que é um livro difícil, mas é muito interessante, né? Vou deixar os dados dele na descrição, quem quiser ler. Ele vai dizer que não existe a Ilíada de Homero sem a Ilíada de Virgílio, sem a Ilíada de Pope, Alexander Pope, que foi contemporâneo de Voltaire. O que isso quer dizer? Nós entendemos a Ilíada e outras obras da antiguidade através do que outras pessoas já disseram sobre esses textos. Tanto é que quando a gente vai estudá-los no ambiente acadêmico, a gente não fica com um texto só, não. A gente vai ver, geralmente são referências obrigatórias, né, para quem estuda os poemas homéricos, mas você vai ter que passar por um Pierre Vidal-Naquet. Deixa eu até pegar ele aqui. Neste livro que é ótimo, O Mundo de Homero. Você vai passar, provavelmente, por uma Nicole Leroux, por um Jean-Pierre Vernant, para falar só dos gringos, né? Você vai ter que escolher entre a tradução do Frederico Lourenço, ou do Odorico Mendes, ou do Trajano Vieira, do Leonardo Antunes, né, para puxar aqui para os brasileiros. Você não vai olhar só para o texto. Primeiro porque esse texto já não é o texto original que Homero cantou e depois foi posto por escrito, né? Ele vai ter a visão do tradutor, ele vai ter a visão de quem estuda aquele texto já antes de você, né? Por isso eu mencionei esses nomes: Vidal-Naquet, Pierre Vernant, Nicole Leroux, Adriana Silva Duarte, e inclusive um grande amigo meu que tem uma página excelente de divulgação científica, o Felipe Marques. Vou deixar os links todos na descrição, que estuda poemas homéricos. Tudo isso para dizer, gente, que a Ilíada e a Odisseia para a qual a gente olha estão cheias de significados que não foi Homero que deu para elas. Foram as pessoas na Idade Média, no Renascimento, na Idade Moderna, e os sentidos que a gente dá hoje, os sentidos que a gente vai descobrir que o Nolan deu para a Odisseia. E isso não é mentirada, isso não é falsificar o texto, isso é um processo natural, né? Homero não está aqui do nosso lado dizendo o que ele... Não, isso significa X, aquilo significa Y, isso aqui você não entendeu, né? A gente está colocando muito de nós, assim como quem veio antes colocou muito de si nesses textos. Então, recepção, apesar de recepção ter um sentido um pouco passivo em português, né? Tá aqui o recebido, ele é um processo criativo, né? Martindale também vai deixar muito claro, porque tem toda essa construção de significados, de sentidos sobre os textos de Homero e sobre qualquer coisa que venha do passado também. O fato de que ainda hoje a gente discute, por exemplo, se Aquiles e Patroclo eram um casal, né? Se havia uma relação romântica ou não. Recentemente, por conta do Troia da Netflix, né? Se era um trisal. E o caráter do Odisseu, que é um cara tão difícil para os nossos padrões modernos, né? Como é que um herói é mentiroso? Como é que ele ameaça matar um subordinado porque o cara falou meio torto com ele? Todos os nossos encantamentos e dificuldades com esses textos são nada mais que um sinal que nós não estamos olhando para um mundo que é o nosso. E nós não estamos olhando para um mundo que é 100% original de fábrica. Olha ali o mundo do Homero,
olha ali os micênicos, né? Olha ali Aquiles, olha Heitor. Não, são todos construções de sentidos para obras muito antigas. E isso só evidencia a nossa capacidade de criar, de enxergar coisas novas, de pegar o que Vigílio, Pope, todo mundo que veio antes já falou sobre Homero e ver o que a gente pode acrescentar à discussão. Como é que a gente digere tudo é muita coisa, né? Mas tanta coisa que já foi dita, o simples fato da gente tentar fazer sentido do que já disseram antes, né, de colocar isso em pesquisa, a gente não precisa dizer algo inédito, mas o simples fato de que a gente vai colocar o nosso olhar sobre o que já foi dito, já entra na recepção, já olha, toma mais um sentido aqui, mais uma criação de sentidos para essas obras. De maneira que, espero que não tenha ficado muito confuso, mas o conteúdo do canal, eu ainda não posso dizer com que frequência serão os vídeos, né? Mas o conteúdo do canal vai ser voltado mais para o sentido da recepção, da gente conversar, discutir, debater, né? Como que isso funciona em relação aos gregos, principalmente, né? Mas também a outras culturas do mundo mediterrâneo, outras culturas antigas, afinal os gregos não nascem e vivem numa bolha, né? Eles estão conversando com os egípcios, com os mesopotâmicos, da mesma forma como os romanos, depois vão conversar com mais gente ainda, né? Com os celtas, com os gauleses, perdão. E vocês veem, é o mundo inteiro, né? É fascinante. Indicarei outros canais também de quem estuda na área, que tem, nossa, gente, tem tanta coisa boa sendo feita. E é isso, é só um vídeo para dizer oi de novo, que bom rever vocês, ver quem for novo por aqui. O canal vai se reconstruindo e a gente vai se falando. Até a próxima!